Meus irmãos, é um tema difícil dessa semana, a origem do pecado. Mas não é tão difícil assim. Vamos orar? Vamos pedir a orientação do Senhor? Pedir para a Betânia, que orou durante a semana toda por mim, que ore mais uma vez por essa aula aqui, para que Deus fale ao coração de cada um. Por favor, meus irmãos. Deus de amor, é muito bom saber que nós estamos aqui trazidos por Ti mesmo. Ó Deus, e a nossa súplica, que o Senhor abra o coração de cada um de nós que está aqui ouvindo, iluminando, ó Deus, o nosso entendimento, escrutinando cada um dos nossos pensamentos, emoções, e nos exortando, ó Deus, a estarmos alinhados com a Tua palavra, a termos uma vida que alegra o Teu coração. Ó Deus, realmente tira de nós qualquer distração e leva o nosso pensamento cativo a Ti. E também suplicamos, pela Tua misericórdia com a vida do Beto, que o Senhor possa fazer dele simplesmente um canal, ó Deus. Que ele seja obediente ao falar do Teu Espírito e que ele fale somente aquilo que vem do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queria conhecer quem que são os alunos da classe dos adultos. Levanta a mão, por favor, só para eu identificar. É a grande maioria, né? Jovens, classe dos jovens. E adolescentes? A próxima? Adolescentes. Já é uma classe. Então tá, já consigo visualizar. Durante a pandemia, o Senhor Deus tocou no meu coração e eu desenvolvi uma mania, uma prática na minha vida, que é acompanhar sites de igrejas reformadas do mundo inteiro. Então, eu não diria que eu sou um estudioso, porque longe disso, mas eu sou um curioso, eu sou um observador do movimento da igreja bíblica, reformada, presbiteriana, igreja genuinamente evangélica. Eu vou acompanhando os movimentos, tive oportunidade de visitar algumas, não visitar o culto, mas conhecer os templos de algumas dessas igrejas espalhadas pelo mundo afora. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte: nenhuma novidade, os irmãos dominam bem essa percepção e esse conceito. Gabriel, o que você faz com a sua família, que tem 2 domingos que eu e Betânia, a gente fica com nó na garganta ali, sentado lá no banco atrás da sua família, nos emocionando muito, isso está acabando, meu irmão. O mundo afora está acabando. Por quê? A igreja de hoje, é lógico que o Senhor tem a sua igreja, seu remanescente, a igreja que permanece fiel e nunca morrerá. Até o último dia, essa igreja vai estar de pé. Mas uma grande parte da igreja do Senhor está entrando no movimento de envelhecimento da igreja. Por quê? Porque as igrejas passaram a ser ritualistas, cumpridoras de uma herança do vovô, da vovó, do papai, da mamãe, e nós vamos cumprindo isso. Em muitas igrejas, e reverendo Wilson conhece um presbítero, Hintze. O Hintze foi membro de uma igreja lá nos Estados Unidos, e ele contava que o dízimo da igreja era uma coisa assustadora, não faltava dinheiro, muito dinheiro, porque as famílias cumpriam o ritual de mês a mês depositar o dízimo que meu bisavô depositou, meu avô depositou, meu pai depositou, e eu deposito, mas eu não vou na igreja, eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não tenho escola dominical mais, eu não tenho vínculo com o dia a dia da igreja, mas eu dou o dízimo. Triste isso, meus irmãos. Igrejas nominais. E a nossa igreja que nos evangelizou, hoje é uma igreja que vai se enfraquecendo, porque tirou a mão do volante e o carro capotou. Essa igreja não honra mais o Senhor. Com algumas exceções, estou falando da igreja como um todo, não estou falando das igrejas locais.
Então, meus irmãos, a gente está aqui nessa manhã, a gente vê uma família, e eu estou dando um exemplo, mas temos diversas famílias aqui. Graças a Deus, a hora que o pastor chama as crianças para cantar, a gente vê que essa igreja está viva, vai se renovando, e as crianças vão chegando, a mocidade aqui daqui uns dias assumindo a liderança da igreja, e assim nós vamos até aquele dia final. E hoje nós vamos estudar um tema dificílimo, porque fala da origem do pecado. É o Gersinho? Vai lá, Gersinho. Gersinho, a hora que eu fizer o movimento assim, você muda, porque hoje nós tivemos um probleminha aqui com o notebook, mas não atrapalha em nada. Olha ali aquele mapa da Europa, a gente visualiza ali Heidelberg, os países ao redor ali, a gente vê França, Suíça, Áustria, República Tcheca, Polônia, Dinamarca, lá ao norte, a Holanda. Era um momento muito especial, momento do movimento da Reforma Protestante. E nós estamos estudando aqui na igreja de Jundiaí como esse movimento se deu na Alemanha, ali, partindo de Heidelberg, se espalhando pelo reino, pelo império ali. E 1563 para cá, já são 462 anos desse movimento. E a gente vê que o grande objetivo desse catecismo de Heidelberg, parabéns, e eu comemoro efusivamente, da igreja estar estudando um catecismo, porque o catecismo, ele tem, Alan, uma visão seguinte: nós vamos estudar de uma maneira didática, de perguntas e respostas, alguma coisa que nós queremos falar aos nossos filhos jovens que estão aqui, aos nossos filhos adolescentes que estão aqui, mas às crianças que estão lá em cima. Organizar, estruturar a mensagem da reforma. Então, a partir dessa cidade, começa um grande movimento na Alemanha, naquele império, passando adiante a herança da fé cristã, um momento muito especial da Alemanha, quando a liderança, vamos dizer assim, política, se toca, se sente desafiado a produzir, a escrever, a publicar um catecismo para abençoar a nação, para interferir no dia a dia das pessoas, passando a herança da fé cristã e ensinando a verdade bíblica aos nossos filhos. Isso nada mais atual do que em 2025 a gente estudar esse catecismo, relembrar os nossos fundamentos. Porque para alguém pode parecer assim, mas catecismo nessa altura do campeonato? Sim, meus irmãos, tempo oportuno para nós revisitarmos os nossos fundamentos. Quem somos nós? Quais são as nossas bases? O que nos sustenta nesses dias malucos que a gente vive como sociedade internacional? Essas culturas que vão sendo colocadas, que, na verdade, tem um resumo em tudo isso que está sendo colocado aí, dessa bagunça, desse mundo que capota. Rebelião contra Deus. Um não absoluto em relação à Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, as Escrituras. Não queremos isso mais na sociedade, isso está ultrapassado, essa mensagem é inadequada, essa mensagem é totalmente fora do contexto, o mundo é outro. É isso que a sociedade tem dito. E nós tivemos agora, em outubro, no dia da reforma, a gente estava lá na Europa, e nós procuramos uma igreja, e procuramos a igreja de John Hus para visitar. Chegamos lá e vimos uns 30 ou 40 jovens com terno, gravata e uma pastinha. Falei com a Betânia, o coral, tem coral de jovens. Aquilo aqueceu meu coração. Eu falei, nós vamos ter um culto com coral de jovens no dia da reforma.
não era coral. Não tinha mais igreja. A igreja virou um centro de eventos. E aquele coral era a formatura do ensino médio. E aqueles jovens estavam não sei como é que chama lá, um bar, uma taberna, não sei, em frente, enchendo a cara para entrar com aquele livrinho lá, aquilo lá era só para o ritual da formatura do ensino médio. Tinha a plaquinha na porta, aqui foi a igreja de John Hus, precursor da reforma, e aquela homenagem. O que nós encontramos? Uma placa. Não tinha culto, não tinha igreja, não tinha coral, não tinha alegria. Aí nós fomos lá na praça. Bom, lá na praça deve ter algum movimento, né? Uma praça maravilhosa no centro da cidade. Praga, né, Beto? Eu sempre confundo. Praga. Uma estátua enorme dele. 2 coroinhas de flores assim, porque a praça é cercada com uma grade. Alguém pulou a grade, pôs uma coroinha de flores, assim, um ramalhete de flores e outro ramalhete. Aí eu fui ler sobre isso. Ele é lembrado como um dos grandes homens da região lá da Europa, mas é lembrado porque defendeu a justiça. Não é lembrado porque falou da esperança em Cristo Jesus e anunciou um novo tempo para a humanidade, de volta à palavra de Deus, de colocar a Bíblia no centro das nações, no centro da vida de cada um. Pulverizou aquela mensagem, sumiu. Mas nós estamos aqui, meus irmãos. A mensagem não é negativa. Essa aula é uma aula de vitória. Por quê? Porque a igreja presbiteriana de Jundiaí e diversas igrejas no nosso país estão nesse domingo abrindo a palavra e falando do que foi dito aqui em Romanos, falando desse texto aqui. Pode mudar lá, por favor, Jessinho. Olha aqui, ó. Quem bolou esse catecismo, o reverendo já falou isso em aula anterior, na primeira aula, mas vamos lembrar, foi Frederico III, esse simpático líder aqui, ó, ele chamou 2 especialistas e falou assim, nós precisamos falar para as nações e falar aqui para os componentes desse reino. Ele era de um estado da Alemanha, e o estado naquela época chamava de Palatinado. E por que ele é chamado de eleitor do Sacro Império Romano Germânico? Porque ele era um dos príncipes que elegia lá o imperador do Sacro Império. Só isso, é só para situar a gente. Nós estamos falando de quem? De um grande líder político que resolveu levar uma forma estruturada da mensagem bíblica para influenciar a sua nação. E isso chega até nós hoje porque nós precisamos estruturar a nossa mensagem bíblica para a nossa nação, para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa igreja, a igreja de Deus, relembrando aqui o catecismo. Mas quem que influenciou Frederico? Quem que influenciou? Olha que simpatia que era Maria de Brandeburgo. Não, nem tanto, né, André? Mais ou menos, né? Mas era elegante, né? Maria de Brandeburgo. Ela, sim, era de uma família de poderosos. E ela amava Jesus. E ela estava impactada pela mensagem bíblica da reforma. Aquilo chegou aos ouvidos dela e mudou a vida da esposa de Frederico III. Então, aqui é só um parêntese para a gente pensar o papel da mulher que abençoa o seu marido. Ela influenciou Frederico III, ela falou da Bíblia, ela falou do movimento da reforma, ela falou do movimento de volta à palavra, ela falou da importância da Bíblia, e ela tocou a alma do seu marido, que se sentiu influenciado por aquilo e passou a encomendar uma organização da mensagem bíblica para aquele povo. Então veio Maria,
abençoando a vida dele. E aí vem uma curiosidade, na próxima, Gersinho. Hoje, olha, é mera coincidência, não tem nada de especial nisso, mas é só a data que é a coincidência. No dia 19 de janeiro de 1563, Frederico III, o eleitor do Palatinado lá, ele escreveu para o cara que ia fazer a impressão do catecismo. Ele tinha 2 autores, mas tinha alguém que ia imprimir, ia fazer uma composição para divulgação do catecismo. E lá naquela carta, Frederico escreveu 2 coisas importantes. A primeira, o objetivo, o propósito do catecismo de Heidelberg. O primeiro propósito que ele deixa claro lá para o editor: proporcionar ao reino uma vida tranquila e favorecer a vida cristã dos seus súditos. É para isso que nós estamos aqui. Para isso que Deus tocou no coração do pastor, do conselho, da liderança da escola dominical. Nós queremos que quem convive com a gente possa entender através do catecismo o que é uma vida tranquila e uma vida genuinamente cristã. E mais, ele fala também: conduzi-los constantemente ao conhecimento e temor de Deus. Instrumento para conduzir aqueles aos pés do Senhor e de sua palavra de salvação como único fundamento, única regra de fé e prática. E aí eu pergunto para os irmãos, e já deixando bem à vontade a cada um dos alunos dessa classe: quem quiser perguntar, quem quiser participar, por favor. Mas vamos pensar, meus irmãos, esse é um movimento espiritual. Esse é o mover de Deus. A busca pelo impacto de uma sociedade, uma mudança de rumos que a palavra produziu no coração de uma mulher, depois no coração do seu marido, e esse marido mandando imprimir. Primeiro, mandando organizar o texto, o catecismo em si, imprimir, divulgar, espalhar. E aí, vamos lá, Gersinho. Primeira pergunta. Não, primeira não, 6ª pergunta, porque vamos lembrar, nós temos perguntas durante todo o ano, todo domingo nós estaremos com 1, 2 ou 3 perguntas por domingo. Isso já é a divisão que é feita para facilitar o estudo. Nós já tivemos 5 perguntas anteriores, hoje a nossa primeira pergunta é: olha a clareza, a didática do catecismo. Pergunta 6. Mas Deus criou o homem tão mau e perverso? Pergunta categórica. O homem foi criado, então, mau e perverso? Quem pode, para a gente dar um descanso aqui para a minha voz, quem pode fazer a leitura da resposta? Para a minha voz, não, para vocês não ficarem só com a minha voz, uma nova voz. Quem lê a resposta toda, por gentileza? Vai lá, André. Por favor. Deus criou o homem mau e perverso, André? Não. Deus criou o homem bom e a sua imagem, isto é, em verdadeira justiça e santidade para conhecer corretamente a Deus, seu Criador, amá-lo de todo o coração e viver com Ele em eterna felicidade, para louvá-lo e glorificá-lo. Muito obrigado. Já foi dito hoje na mensagem bíblica e agora nós precisamos dar uma mergulhada nisso aqui. Gênesis capítulo 1. Abra a palavra do Senhor lá. Gênesis capítulo 1. Não, Deus não criou o homem mau e perverso. Deus criou o homem bom. Deus criou o homem bom. Quem faz a leitura aí? Gênesis 1, 31. Terminando o capítulo 1. Quem lê? O último versículo de Gênesis 1, por favor. Então, não podemos ser incoerentes, meus irmãos. A
palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, está registrada aqui no último versículo do capítulo 1. E viu Deus que tudo era muito bom. A criação dele era perfeita. O homem era bom. Vamos em frente? Foi criado a imagem. E a sua imagem, é o número 2 aí, vamos ver, sua imagem, Gênesis, capítulo 1 ainda, versículos 26 e 27, que é o segundo texto que está colocado aqui. Gênesis 1, 26 e 27. O que é esse detalhe de que o homem foi criado à imagem de Deus? Quem lê, por gentileza? Pois não, reverendo. Isso. Vamos lá. Quem faz a leitura do 26 e 27, levanta a mão, por favor. A irmã vai fazer aqui. Ó. Vamos acompanhar, meus irmãos. Não vamos nos perder, não. 26 e 27. Foco na palavra, meus irmãos. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, não poderia ser mal. Não poderia ser mal. Foi criado à imagem de Deus, com inteligência, com raciocínio, com capacidade de análise, com capacidade de comunicação, com capacidade de interferir na criação. Isso foi criado à imagem de Deus. Mas a resposta completa essa ideia. Vamos lá, todos juntos, eu vou lendo aqui, você vai acompanhando. O que é isso muito bom? Em verdadeira justiça e santidade, para conhecer corretamente a Deus, seu Criador. Foi criado para amá-lo de todo o coração, foi criado para viver com Ele em eterna felicidade, e o homem foi criado para louvá-lo e glorificá-lo eternamente. O fim principal do homem estabelecido era esse em Gênesis capítulo 1. O número 3 aqui. Tudo isso que a gente leu, viver com Ele em eterna felicidade para louvá-lo e glorificá-lo. Nós não vamos ler todos, não. Vamos ler Colossenses 3,10. Quem leu Colossenses 3,10, por favor? Abra a palavra lá. Primeiro, não vamos correr muito, não, senão a gente perde a bênção da leitura da palavra, com calma. Vamos lá. Colossenses 3,10. Quem vai fazer a leitura para a nossa edificação agora nessa manhã? Por favor. 3:10. E se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Então, é sempre a ideia do conhecimento, do raciocínio, do domínio, criado à imagem de Deus, para ser um ser pensante. Essa ideia de poder interferir no dia a dia. Então, nós temos a primeira pergunta e a primeira resposta. Nós partimos, então, desse ponto para estruturarmos a caminhada proposta por Frederico III de entendermos a origem do pecado. Então, a origem do pecado claramente não está colocada na criação. Deus criou o homem bom. Vamos para a segunda pergunta, para a gente poder caminhar. A segunda pergunta, que na verdade é a sétima na sequência do Catecismo de Heidelberg. De onde vem, então, essa natureza corrompida do homem? Se não foi Deus que criou o homem mau, de onde vem a natureza corrompida? Nós estamos aprofundando em um tema complexo, mas a palavra catecismo tem resposta para a gente entender. Quem lê a resposta toda? Só para a gente pegar o todo da resposta. Vai lá, meu irmão. Da queda e da desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso. Ali, nossa natureza tornou-se tão envenenada que todos nós somos concebidos e nascidos em pecado. Meus irmãos, vamos falar com clareza aqui.
Deus reserva para cada um de nós, reservou para a sua igreja aquilo que Ele queria divulgar e que nós tivéssemos conhecimento. Capítulo 1, Deus criou o homem bom. Capítulo 3 de Gênesis, a serpente veio tentar, veio colocar o homem e a mulher à prova. O que aconteceu entre Gênesis 1 e 3? Não sabemos. Professor, mas Deus não revela tudo? Revela tudo. Mas nós não sabemos. Porque não aprouve a Deus determinar detalhes dessa mudança. O que aconteceu? Porque o mundo vai querer fazer com a gente o seguinte: vocês não têm resposta para tudo. Aí começa a desafiar a igreja para que a igreja tenha inteligência nas suas respostas. Aí começam a serem criadas teorias, hipóteses sobre o que aconteceu nesse intervalo. Só para satisfazer o professor, o pregador, que ele tem que dar uma explicação. Nós temos que dar explicação quando Deus quer que nós nós apresentemos a explicação colocada na Bíblia. Fora disso, especulação. Reverendo, estou firme nisso? O senhor tem algum comentário sobre isso? Nenhum. É isso, meus irmãos. Porque todo mundo vai querer, nesse momento, colocar assim, então Deus criou o homem bom, mas o homem pecou. Estou entendendo. E a serpente? Meus irmãos, isso não muda nada. Isso não nos altera, isso não nos provoca nenhuma sensação de que nós deveríamos saber. Nós sabemos o que Deus quer que nós saibamos. Nós entendemos aquilo que Deus quer nos explicar na sua palavra. A própria palavra explica a palavra. Então, não vamos cair na tentação do mundo hoje, de que quer se colocar acima de Deus. O ser humano do século XXI quer se colocar acima de Deus e começa a julgar a Bíblia e acusar a Bíblia de ter algum furo, de ter alguma incoerência. Não há incoerência na Bíblia. Pode ocorrer de Deus não querer entrar nos detalhes. Um dia nós vamos saber, se aprover a Deus revelar para cada um de nós lá na eternidade. O plano é dele, a soberania é dele, o domínio é dele. Então, nessa manhã, afasta da sua mente, Senhor, eu não quero entrar numa posição de me colocar superior a Deus. Senhor, o Senhor não revelou, mas eu estou entendendo aqui que de onde vem essa natureza corrompida do homem? Vem da queda, que foi muito bem expressa e colocada e comentada no sermão dessa manhã. Da queda e da desobediência dos nossos primeiros pais. Estávamos lá, representados por Adão e Eva. Estávamos ali, naquele momento de rebeldia. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso. Ali, nossa natureza tornou-se tão envenenada, poluída, afetada, que todos nós somos concebidos e nascidos em pecado. Isso é uma realidade espiritual, meus irmãos. Isso não é um comentário sociológico, um comentário, uma análise antropológica ou teológica, nada disso. Isso é a verdade bíblica. Estávamos nós representados, a raça humana representada ali naquela rebeldia. Vamos ver? Gênesis 3, vamos lá, o texto que fundamenta isso. Não vai dar para ler Gênesis 3 todo, né? É óbvio que não dá, mas vamos ver aqui, ó, a palavra de Deus falando desse momento da ruptura. 3:1, a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher,
É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E eu não vou repetir, porque isso aqui já foi tratado. O 8, Gênesis 3, 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. 13, então o Senhor Deus disse à mulher, que é isso que você fez? A serpente me enganou. No 14, o Senhor fala, a serpente, por causa do que você fez, você é maldita. E a mulher, ele disse no 16, aumentarei muito os seus sofrimentos. E a Adão disse no 17, por ter dado ouvido à voz de tua mulher e comido, que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra, por sua causa, em fadigas você obterá o sustento. E assim vai. E vem o 23, fechando o capítulo 3, Gênesis 3, 23. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim. 24. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Queda, ruptura, é um momento de cisão, de separação. E um dia nós vamos, se aprouver ao Senhor, entender que rebelião foi essa. Romanos 5 é um texto que nós não podemos deixar de ler, meus irmãos. O apóstolo Paulo trata com precisão a respeito dessa natureza corrompida. Romanos 5, nós vamos ler, um irmão vai ler 5:12 e outro irmão vai ler 5:12, 18 a 19. Vamos lá, mergulhando em Romanos 5, para a gente entender de onde vem essa natureza corrompida. Nós vamos falar desse envenenamento que aconteceu, dessa separação. Romanos 5:12. Vamos lá? Atenção, peraí, deixa eu abrir aqui. Vamos abrir todo mundo, palavra do Senhor, por gentileza, meu irmão. Olha, aqui nós estamos nos momentos maravilhosos das cartas paulinas. Vamos lá, 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Muito obrigado, meu irmão. É isso. Claramente explicado aqui. Mas tem o complemento disso, Romanos 5, 2 versículos, 18 e 19. Quem lê, por gentileza? 18 e 19. Vai lá, todo mundo... Foco na palavra, Romanos 5, 18 e 19. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Pronto. Sem discussão, sem blá, blá, blá. Estevam, você quer falar, Estevam? Não? Eu estou procurando os meus teólogos aqui, porque, meus irmãos, não adianta a gente querer... eu vou usar uma expressão bem popular, encontrar chifre em cabeça de cavalo. A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus revela aquilo que Deus quer revelar para nós. E a queda, estávamos representados, é uma raça, como bem foi dita, adâmica. Estávamos todos nós ali, naquela rebelião. E a justiça... O amor de Deus vai se manifestar também a partir desse momento agudo da história da humanidade. Da história do povo de Deus, da história da relação, porque qual que era o plano de Deus, o plano eterno de Deus? Um plano de relacionamento de amor.
de fidelidade, de paraíso, de presença do Senhor, andando junto com o homem, que a ruptura acontece ali, na rebeldia de Adão. Então, quer dizer que acaba ali o plano. Então, Deus faz, o homem se rebela e ponto final. Puf, acabou. É o fim da história. Não. Porque é o hino que a gente canta. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo o Senhor da história. O John Piper fala que os dois pilares da vida dele, vou falar do primeiro pilar da vida dele, é a misericórdia. Por que ele não fala graça? Porque a graça é óbvia, que nós somos salvos pela graça, mas a misericórdia que nos faz estar aqui hoje. As misericórdias do Senhor vão se renovando a cada manhã. E por que as igrejas estão se esvaziando em alguns lugares desse mundo? Porque as pessoas estão tirando a mão do volante, tirando os olhos da palavra, estão se esquecendo que a misericórdia de Deus é que nos conduz. Não é a nossa inteligência, não é o nosso dinheiro, não é o que o meu bisavô fez, o que a minha avó fez, o meu pai fez. É o que Deus tem feito hoje na minha vida. As misericórdias vão se renovando. Se renovaram hoje de manhã. E aí, eu que estava planejado vir ministrar numa aula de escola dominical, foi confirmada essa aula de escola dominical. Vamos em frente, senão nós não vamos terminar, e vai ser muito feio eu na primeira aula não terminar a aula. Pergunta 8. Eu vou ler a pergunta. Mas somos tão corrompidos, envenenados, que não conseguimos fazer o bem algum e somos inclinados para todo o mal. É isso, produção? Resposta: sim. Sim. Somos sim. Somos corrompidos, não conseguimos fazer bem algum e somos inclinados para todo o mal. Vamos abrir aqui Isaías 53:6 e Tito 3:3. Quem lê Isaías, por favor? Isaías 53:6, por gentileza, meu irmão. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Desgarrados, corrompidos, envenenados, viramos o rosto contra o grande e eterno Deus. Tito 3:3, por gentileza. Quem lê? Tito 3:3. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Ruptura. Desgarrados. Desgarrados. Longe de Deus, inimigos de Deus. Mas aí vem: se não nascermos de novo pelo Espírito de Deus. Aí é o Evangelho. O Evangelho vem mudar essa história. E vamos ler no Evangelho de João, capítulo 3, 2 versículos. João 3:3 e João 3:5. A mesma pessoa. Vamos lá, todo mundo? Para a gente não perder agora o ápice da lição dessa manhã. João, capítulo 3. Todos juntos. Quem que vai ler? João capítulo 3, 2 versículos, versículo 3 e versículo 5. João 3:3 e João 3:5. Não, vamos ler direto então, 3, 4 e 5, só para a gente fazer a leitura completa. João 3, de 3 a 5. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos:
como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Maravilha, nós respondemos assim a terceira pergunta dessa manhã, a oitava pergunta do Catecismo de Heidelberg. E só para completar, John Piper fala que o primeiro pilar é a misericórdia, e o segundo pilar é a soberania de Deus. Meus irmãos, o plano imutável do Senhor de ter um povo dele, para o honrar, o servir, para que pudesse estar com ele, não foi mudado. O que é nascido da carne é carne. E a realidade espiritual vem aqui. O que é nascido do Espírito é Espírito. Graças a Deus pela nossa igreja que se mantém fiel a essa verdade bíblica. Todos os caminhos levam a Deus, o que importa é a ação social e um povo reunido para celebrações e festas, porque essas exigências eclesiásticas acabam com a igreja. Nada disso, meus irmãos. Falácias, mentiras, setas inflamadas do maligno querendo desvirtuar a verdadeira igreja, a igreja daqueles que nasceram do Espírito, que ouviram a boa voz do Senhor. Vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Eu nasci num lar evangélico. Meus avós, dos dois lados eram crentes, meu pai e minha mãe, mas eu me converti verdadeiramente, embora tenha a bênção de ser do povo da aliança, a minha conversão foi aos 18 anos. Eu lembro do dia que eu me converti. Só a graça. É o Espírito. Quem é nascido do Espírito. Somos corrompidos que não conseguimos fazer o bem? Sim. Somos inclinados para todo o mal? Sim. Mas aí vem mais quantas perguntas no total, pastor? 129, nós estamos na 6. Na 8 agora, né? 6, 7, 8. Nós estamos na 8ª pergunta. Então, vem mais perguntas ao longo dos domingos. Eu quero animar os irmãos. Uma lição eu acompanhei online, porque eu tinha feito uma pequena cirurgia de uma hérnia, a outra estava aqui, e hoje aqui, eu já estou na expectativa da próxima, da pergunta 9. Porque, meus irmãos, nós vamos revendo os nossos fundamentos. E o que eu vou falar para a Cecília, para a minha neta? O que eu vou falar para ela dessa caminhada espiritual? Próximo, Gersinho. Esse slide aqui, pode clicar mais uma. Essa aqui é só para a gente deixar de lado qualquer dúvida que surgir. Quando Deus criou o mundo, Ele viu o que havia feito, e eis que tudo era muito bom. A gente leu lá. Isso significa que mesmo o mundo angelical que Deus havia criado não possuía anjos maus, nem demônios àquela altura. Naquele momento da história da humanidade, não havia demônios e não havia anjos maus. Isso é só para fixação do conhecimento aqui. Mas quando chegamos a Gênesis 3, percebemos que Satanás, na forma de uma serpente, tentou Eva para que pecasse. 3, de 1 a 5. E aí vem... Mas quem é você, está lá em Romanos 9, 20, caro amigo, para discutir com Deus? Quem são os acusadores que estão querendo colocar interrogações, dúvidas a respeito do poder e a respeito de Deus escolhendo para si um povo eterno, um povo que vai reinar, que vai desfrutar da presença do Senhor, que vai cear com Jesus?
Um povo que se chama pelo nome do Senhor. Quem vai discutir com Deus por causa de um intervalo ali de Gênesis 1 a Gênesis 3, de algo que Deus não nos revelou claramente? Não podemos cair nessas armadilhas, meus irmãos. Mais uma. Não é dada a resposta final. Essa tela aqui é John Piper. Me desculpem, meus irmãos, mas aqui é cola explícita. O aluno tem que confessar quando ele colou. Não nos é dada a resposta final de como a origem do pecado na alma de um ser humano acontece. Mas agora perguntamos, por quê? Como isso pôde acontecer? John Piper é claro. Não há uma resposta fácil. Na verdade, a resposta bíblica definitiva cria ainda mais perguntas. Assim, parece que no nosso tempo, quando o nosso conhecimento é incompleto, que está registrado lá em 1 Coríntios 3,12, ainda não conhecemos tudo. Um dia nós saberemos, mas aqui, nessa condição ainda, que é o já e o ainda não, já somos salvos, já participamos do reino, mas ainda não estamos revestidos do corpo, que nós vamos reinar com o Senhor, na presença do Senhor. Ainda temos limitações no nosso conhecimento, vamos reconhecer isso. Senhor, muito obrigado. O Senhor revelou, que não revelou, mas eu continuo aqui aguardando aquele dia glorioso que eu vou encontrar com Jesus, e aguardo ceiar com o Senhor e morar com o Senhor eternamente. Meu conhecimento é incompleto, Senhor. Posicionamento do crente diante do Senhor. Reconheço, Senhor, não sei tudo. Nem todas as perguntas serão respondidas. Quem quiser ver, tem um resumo lá no Voltemos ao Evangelho, desse ensinamento de John Piper. E agora, eu não posso deixar de ir às nossas bases. Eu não vou ler tudo, porque o tempo já esgotou, mas ali o que está destacado em amarelo na confissão de fé, depois quem quiser abrir, abra a nossa confissão de fé, de Westminster, capítulo 5, que trata da providência, no item 4, que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura, não procede de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Meus irmãos, clareza, pé no chão, uma cabeça bem calma, um coração calmo, a cabeça focada na palavra. E focada aqui nos nossos pais, aqueles que vieram antes da gente, e junto em movimentos diferentes, mas juntamente com o Catecismo de Heidelberg, foi produzido o documento Confissão de Fé de Westminster, que fala aqui, a pecaminosidade da queda ali, da rebelião, é da criatura, não foi nada produzido pelo Deus Santíssimo, eterno, poderoso, único, soberano, aquele que ele não participou dessa história. Então, só para a gente fechar, estamos falando da origem do pecado. E aí o último texto dessa manhã. Mas, Beto, o que você está falando aqui? Nós acabamos de falar da origem do pecado, e você está falando que o que ouvimos e aprendemos, que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Meus irmãos, a igreja segue vitoriosa. A igreja segue altaneira, cabeça erguida, olhando firmemente para o Senhor. A igreja segue animada.
E nós vamos contar para os nossos filhos as maravilhas do Senhor. Não vamos encobrir aos nossos filhos a grandeza do Senhor, a misericórdia do Senhor, a soberania do Senhor, a graça do Senhor, o amor eterno do Senhor. Não vamos encobrir aos nossos filhos, não vamos, meus irmãos, cair na cilada desse mundo de levar para debates infindáveis de vírgulas, de intervalos, de alguma coisa que não foi revelada, que obviamente o inimigo nas nossas almas quer usar para desqualificar a grandeza disso tudo, do Deus eterno, santo e imutável, que conduz essa igreja e que continuará a conduzir para a honra e glória do Senhor. Não vamos deixar que sejamos afetados por indagações malignas que são colocadas a cada um de nós. Vamos continuar com a nossa cabeça erguida, esperando do Senhor que no tempo oportuno Ele fale, se quiser falar conosco, o que aconteceu ali daquela rebelião. Mas nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos em quem temos crido.